E aí, aqui original pessoa. Esse aqui é o vídeo em relação ao quarto vídeo da primeira pasta aqui do Caminho das Palestras, em Yang, vídeos um a pasta, né? No último vídeo nós estávamos falando dos negócios quânticos. Professor, depois, assim, vamos recapitular o que nós já vimos, né? No primeiro vídeo, ele já traz vários termos novos. Em teoria, é novo para quem não conhece nada de física quântica, como é o meu caso. Eu acredito ser o da maioria das pessoas que começa a assistir esse tipo de conteúdo. Até porque eu mesmo fui atraído para esse tipo de conteúdo quando eu estava sendo atraído para conteúdo voltado para autoajuda, né? Voltado para expansão de consciência no sentido de entender que nós operamos em certas frequências e que essas frequências estão conectadas com as coisas da mesma frequência. Então, coisas do tipo lei da atração, essa essa parte do universo era que me levou a chegar até o professor Hélio Couto. Era esse tipo de mentalidade que eu tava quando eu conheci, né, o professor. Então, a princípio, ele vai começar a trazer aqui, desvendando os mistérios da realidade, vários tópicos que para mim eram novos. Aí ele vem e fala da bioquímica do amor, porque ele traz à tona também a pirâmide das necessidades fisiológicas do Maslow. E lá a gente vê que a primeira necessidade é a comida, né, é a sobrevivência. Depois vem o amor, a questão do afeto, da família, da proteção, né? E aí vai galgando para ah, níveis superiores nessa pirâmide de necessidade fisiológica até que você tenha uma autoestima e consiga se autorrealizar, ou seja, consiga é, os seus objetivos, consiga alcançar as suas metas. Só que não dá, né, para galgar de um nível para o outro sem que você resolva um de cada vez. Então, por isso, ele foi explicando aí como que resolve a questão do amor, da segurança, da família, etc, né? No vídeo de negócios quânticos, ele já alonga bastante, ó, a questão da duração do vídeo, ó. Por exemplo, o primeiro 1h20, o segundo 1h45, já o terceiro, perdão, tem praticamente 2h30. E mesmo que ele tenha um tempo maior, ele vai comentar de vários termos novos, vários conceitos ele vai trazer à tona. Só que eu decidi não trazer esses termos e conceitos todos em um vídeo só, por exemplo, quando eu tratei aqui de negócios quânticos, eu decidi falar, você que está acompanhando a playlist, você sabe que eu decidi falar sobre apenas um fator que eu achei que fosse realmente impactante para que nós possamos consolidar a nossa consciência em relação à expansão dela, que foi o sentido de que o conhecimento que está na mão de poderosos, se depender e se depender desses poderosos, o conhecimento vai continuar com eles, não vai ser espalhado, não vai ser divulgado, não vai ser compartilhado, não é? Então, por exemplo, um conhecimento de como você gera hormônios, como você produz hormônios no seu cérebro, no seu corpo, como por exemplo de ah, vamos supor serotonina, ah, né? Que mais? Endorfina. Eu não sei o nome de todos os hormônios, então eu não vou ficar dando exemplo aqui à toa, porque eu posso falar besteira. Mas enfim, por exemplo, tomar sol faz bem, certo? Mas na Revolução Industrial passou o ser humano, o que trabalha, né, na indústria, ele passou a não ter mais contato com o sol. E se é tão importante assim, vamos supor que, pô, você é o dono da indústria, você quer que os seus trabalhadores eles
deem o máximo, né? Então você vai, obviamente, querer que eles se sintam o máximo. Então vai fazer com que eles tomem pelo menos um pouco de sol durante o dia, se tiver sol. Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê é que não deixa eles sem sol mesmo, porque eles são descartáveis. Então, quando você lida com o ser humano desse jeito, como se ele fosse descartável, você não vai compartilhar o conhecimento. E é isso que acontece. E é ao contrário do que o professor faz, certo? Então, eu trouxe isso à tona para a gente entender que um dos maiores problemas que nós enfrentamos atualmente é isso. E não é, não, você não precisa ter uma indústria para ser mal desse jeito. Você pode simplesmente, vamos dar um exemplo. Eu quando era mais jovem, eu tinha uma música lá, uma banda que eu gostava de escutar, certo? E eu desejava que ninguém conhecesse essa banda, que ninguém conhecesse essa música, porque senão ia virar moda. E quando vira moda, fica chato a coisa, porque aí você vê que tem gente que não gosta de verdade, só tá escutando pra se enturmar. E só que isso é ruim, né? No final das contas, porque eu tava sendo aquela pessoa que consumia o conteúdo da banda e meio que travava, né? Eu podia ser uma pessoa que compartilhava a banda, e isso pra banda ia ser ótimo, né? Óbvio que eu não ia, talvez eu não fosse capaz de, claro que eu não ia ser capaz de compartilhar com um número relativo, um número ah, importante de pessoas para que aquela banda pudesse fazer mais sucesso. Mas vocês entendem a questão? Vamos é, falar de outro exemplo antes que eu continue seguindo a linha de raciocínio aqui até chegar no vídeo de hoje. Vamos supor que você tem uma empresa pequena, tipo, eu já vendi brigadeiros, né, na rua. E o pessoal gostava muito de mim como vendedor e tal, gostava dos produtos que eu vendia. E inclusive falava, meu, nossa, você pode crescer muito se você quiser, você pode ter uma loja daqui a pouco, porque eu vendia de loja em loja, eu ia oferecendo na rua. E aí vamos supor que sim, aí eu tenho essa loja. E eu expando os horizontes, né? Então eu preciso de pessoas para me ajudarem com a loja porque a demanda tá alta. Só que aí, vamos supor que tem uma pessoa trabalhando comigo nessa loja e a pessoa ela não quer espalhar a loja. Não quer que muitas pessoas conheçam, porque senão ela vai ter que trabalhar muito, entendeu? Vai ter que atender muito cliente. Então, essa energia que ela coloca de resistência ao crescimento é a mesma que eu estava dizendo agora da resistência ao crescimento em relação ao fã com a banda, né? E isso acaba sim impactando, com certeza acaba impactando. Então, eu trouxe isso à tona porque eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Que você não precisa ser tão poderoso assim para acabar impactando negativamente na vida dos outros. Sempre dá para compartilhar as coisas. É, Agora, por que eu decidi trazer em um vídeo de 2 horas e tanto só esse tipo de conceito? É porque o professor, a princípio, ele vai trazendo à tona, né? Ele vai te mostrando, vai nos mostrando. Só que isso não quer dizer que ele fala uma vez e depois para. Tem muitos mais vídeos, né? Tem muitas outras pastas, olha aí, ó. Então, vários desses conceitos, eles vão ser, vão continuar vindo à tona. Então, por isso que eu decidi que não é tão importante agora debater ou estudar tudo, porque nós vamos devagarinho, né? Pra você que não sabe, eu já fiz o curso, tô refazendo, né? E eu tô aqui na sexta onda da ressonância harmônica, ó. Sexta onda, tô pra pegar ela agora. O que eu quero falar é que assim, ó, quando eu comecei a ressonância harmônica, aqui no onde nós colocávamos os pedidos de informação que queríamos receber, tinha esse campo aqui. Agora já não, ó, presta atenção. A questão dos pedidos, sejam eles quais forem, está atrelada à expansão da consciência necessária para que você cocrie a realidade desejada. Isso porque a ressonância harmônica é uma ferramenta de iluminação espiritual. Quando se almeja isso, tudo mais lhe é acrescentado. Ó, presta atenção. Quando se almeja isso, tudo mais lhe é acrescentado. Quando se almeja isso, o quê? A iluminação espiritual. Beleza.
Fica com isso em mente. Vamos falar de Yin Yang agora. O vídeo do Yin Yang, eu quero trazer à tona 3 conceitos. O professor cita vários outros, mas eu quero trazer em relação a esse vídeo 3 conceitos para nós estudarmos, tá? Aqui é o livro que faz parte do estudo, tá? Que é o Mentes Informadas, beleza? Então vamos para a página 12 aqui, que ele vai trazer o sumário, como se fosse, né? Para eu entender qual que é o número das páginas aqui, para ler junto com você o conceito que eu acho importante para nós falarmos. Então, ó, parte 3 do livro, os fundamentos científicos da ressonância harmônica, que é a ferramenta que eu acabei de falar, que eu tô entrando na sexta onda, certo? Para quem não sabe, não, vocês sabem sim, eu garanto que todo mundo que tá assistindo esse vídeo sabe que a, a onda da ressonância harmônica, ela é trocada a cada 3 meses, certo? Beleza, então 6 vezes 3, 18 meses eu tô fazendo a ressonância harmônica, certo? 1 ano e meio. Bom, o primeiro tema que eu quero abordar é esse aqui, ó. O princípio da dualidade onda-partícula. Então vamos lá, 225. Não é que eu tô abordando, na verdade, esse tema, né, gente? Eu tô só estudando mais e mais e convidando vocês a estudarem comigo, quem tem interesse aí tá assistindo. Então, ó, o princípio da dualidade onda-partícula. Os resultados da experiência da dupla fenda definiram o princípio básico da física quântica. O princípio da dualidade onda-partícula, que determina que partículas atômicas comportam-se tanto como corpos materiais quanto como ondas. Este princípio foi enunciado pela primeira vez em 1924 pelo físico francês Louis-Victor de Broglie, Nobel de Física em 1929. Atualmente, esse experimento foi realizado usando-se, em vez de partículas subatômicas, objetos bem maiores como 100 moléculas, e o resultado foi o mesmo. Moléculas comportam-se como partícula e como onda, dependendo da escolha do observador. Aqui, ó, escolha do observador. Escolha do observador é uma outra palavra para dizer colapso da função de onda, beleza? Então vamos voltar aqui, ó, 12. Eu quero, depois, o universo paralelo vai ser o último. Eu quero efeitos e não quântico, 237. Então, primeiro falamos aí do princípio da dualidade onda-partícula, certo? Agora vamos efeitos e não quântico, 237. Tá aqui para baixo. O efeito Zenão quântico. O efeito Zenão quântico ocorre quando a observação de um sistema impede que ele mude de estado, ao passo que, se ninguém estivesse observando, ele mudaria. Demonstrou-se em laboratório que o ato de se observar um átomo. Vou ler de novo. Demonstrou-se em um laboratório que o ato de se observar um átomo de um elemento radioativo sem interrupção faz com que ele fique nesse estado indefinidamente, enquanto se mantiver a observação, sem que ocorra o decaimento nuclear normalmente esperado. Não há transição para outros estados. O observador congela a realidade e impede as transformações que poderiam ocorrer. É como se estivéssemos esquentando a água em uma panela. Se deixarmos a panela tampada sem observar a água, ela ferve depois de 5 minutos. Mas se a cada 10 segundos levantarmos rapidamente a tampa para observar se ela já ferveu, demora um tempo muito maior para ferver. O que ocorre é que nossa observação interfere no sistema e altera sua evolução. A chave para entender o efeito Zenão quântico é lembrar que a cada observação ou medição ocorre um colapso da onda quântica. Colapso da onda. Vamos prestar atenção nisso aqui, tá? Os sistemas em questão envolvem uma lenta transição de um estado para outro. Ao observar constantemente um sistema, provocam-se colapsos constantes para o estado inicial. E ele nunca completa a transição para outro estado. Quando você deseja algo, deve apenas desejar e sentir que já conseguiu seu intento. Isto é, você deve acreditar que aquilo já existe, sem nenhum traço de dúvida da sua parte. A dúvida paralisa o processo de manifestação. Apenas solte o que deseja. Deixe que se manifeste na forma de matéria, aquilo que você já criou na forma de onda.
Se conferir insistentemente se os resultados estão chegando, você produz o efeito Zenão, congelando o que desejou, retardando ou impedindo que se manifeste. Beleza, voltando para a página 12, e aí falamos do universos paralelos. 232. Por que universos paralelos? Porque é o seguinte, estamos vendo aí o princípio de que a matéria é onda ao mesmo tempo. Só que, na verdade, a fim de conclusão, é só onda. Matéria é como o nosso sentido, enquanto humanos, percebe a onda, né? O tato considera que, por exemplo, a mesa que eu tô tocando agora é sólida e não tá se mexendo. Mas isso é só a minha impressão. Porque a fim de conversa, isso aqui é uma onda, né? Tudo é uma onda. Não existe nem matéria. Então, só que vamos dizer que, como eu percebo a realidade com matéria, isso não quer dizer que ela seja uma onda. Então, existem universos paralelos. Vamos ver, ó. Segundo a interpretação dos universos paralelos do físico americano Hugh Everett, antes de uma medida ser realizada, um sistema quântico se encontra em uma mistura de estados, formada por uma superposição de possibilidades para o resultado da medida. Quando o observador realiza a medida, cada uma das possibilidades é concretizada, só que em universos diferentes. Segundo ele, o universo se desdobra em duas cópias idênticas, sendo a única diferença o estado de spin. Cada observador no seu próprio universo pensaria que é único, mas na verdade existiriam muitas de suas cópias. O universo se apresenta como um oceano de infinitas possibilidades. Tudo o que você quiser ser, ter ou fazer é, em última análise, expresso por uma equação matemática chamada função de onda. Quando você escolhe o que quer, provoca um colapso dessa função de onda, tornando o que era apenas possível em algo provável. A sua consciência determina e permite a manifestação material das várias opções quânticas ao seu dispor. De novo, ó, a sua consciência determina e permite a manifestação material das várias opções quânticas ao seu dispor. Muito interessante. Sendo assim, você cria sua própria realidade em qualquer setor da sua vida. Beleza. Então, trouxe esses três conceitos à tona, mas não vou parar por aqui. Deixa eu abrir um Bíblia online. Vou abrir um site aqui rapidinho. Esse aqui mesmo. Vou abrir uma parte aqui da Bíblia que é assim, ó. Buscai o reino dos céus. Lucas. Aqui, ó. Lembra que o primeiro setor, o primeiro nível da pirâmide de Maslow é a necessidade por comida, sobrevivência? Olha aqui, ó. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha aqui o que o professor escreve no e-mail, quando você pede a atualização, né, da onda. Quando se almeja isso, tudo mais lhe é acrescentado. Isso que é a iluminação espiritual. E aqui diz que quando você busca o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo serão acrescentadas, né? Tudo mais lhe é acrescentado. Agora então, reino de Deus, iluminação espiritual, são termos, são conceitos, mas quer dizer tudo a mesma coisa, né? Agora, na Bíblia aqui então tá dizendo, né? Para não se preocupar com o primeiro nível da base de necessidade. Solta. Não é isso? Quando a gente fala solta, a gente está falando do efeito Zenão. Lembra que a gente acabou de ler o efeito Zenão? O efeito Zenão diz o quê? Que quando você fica focando, a coisa para, a coisa paralisa. Você quer que a água ferva, tampa a panela e deixa ali. E aí solta, e aí vai fazer outra coisa. Daqui 5 minutos volta, provavelmente ferveu. Agora, se ficar abrindo ali, vai retardar o processo, não é isso? Então, primeira coisa, efeito Zenão, para entender
que você quer algo, então faz com que esse algo possa vir, mas também solta, né? Deixa o tempo rolar. Outra coisa, a onda e a partícula. Geralmente, a nossa realidade vai ser assim: tô com fome. Então o que eu preciso me preocupar agora? Comer. Se o ser humano se preocupa, por exemplo, quando era muito tempo atrás não tinha mercado, tinha que caçar. Se o ser humano não fosse caçar, ia cair alguma ave assim, já assadinha no pé. Não ia. Então dá pra gente entender que quando nossa realidade, matéria, tá mostrando pra gente a minha necessidade agora é comida, a gente tem que aceitar isso, certo? Só que quando nós não acreditamos em milagres, né? Porque esse mundo é fartura infinita. Se você tá com fome, provavelmente você mora onde? Na terra, igual eu. E, e a terra é o que? É cheia de natureza. E não tem um monte de fruta, um monte de comida na natureza. Então, na verdade, não precisa, né? Ficar. Acho que na Bíblia mesmo tem uma parte. Será que não é por aqui? Que diz que os pássaros não se preocupam, né? Com a comida. Com a comida de amanhã. Mas também eu não vou nem buscar isso, porque aí alguém pode falar, Matheus, mas como assim? Quando é inverno, os bichinhos não guardam a comida? Porque senão vai congelar e tal, eles não vão ter como comer. Lógico que eles se preocupam com a comida. Sim, de fato. Então, não vou nem trazer esse assunto à tona. Mas porque assim, você, né, imagina, você não cuida pro inverno e aí, o que vai acontecer com você, né? Você vai ter que migrar, ficar fugindo do inverno sempre, né? Que também é uma solução. Mas aqui, como ser humano, a solução pode ser assim: ao invés de você galgar de degrau para degrau, você solta todos, solta tudo e pula pro que você quer. O último, né? Que é a autorrealização ou até a expansão da consciência, ou a iluminação espiritual, né? Que aí seria o quê? O processo para chegar nisso. Soltar, né? Soltar o quê? Soltar o que a realidade da matéria tá te mandando como mensagem. Porque essa é uma realidade, mas lembra dos universos paralelos que nós acabamos de ler? Que existem infinitas possibilidades. Então, quando você escolhe uma, quando você colapsa a função de onda, né? E solta, para não paralisar com o efeito Zenão, daí ela vem à tona, na hora certa. Não é isso? Vai chegando as coisas. Basta estar de olhos abertos, estar acordado para enxergar os sinais e aceitar. Não é isso? Porque, por exemplo, o professor vai comentar daqui para frente quando você quer, sei lá, um negócio. Aí você tá do lado num banco, aí do lado do seu senta um negro. Aí você, eu não converso com negro. Pronto. Era um sinal, poderia ser, né, uma das infinitas possibilidades se concretizando ali para que você conseguisse o que você quisesse. Só que, por causa do seu preconceito, enfim, suas crenças limitantes, você paralisa o seu próprio progresso e o progresso, enfim, do todo. Então, tem que estar de olho aberto, tem que estar com a cabeça aberta, né? Para aceitar que a realidade que você quer, ela vem, ela já está aqui, inclusive, só que geralmente não é da forma que você pensa, né? Vamos dizer aqui um exemplo. Vamos supor que você quer um apartamento. Em tal bairro, tal, um apartamento de tantos quartos, você já sabe direitinho. Só que pensa só, você pode até escolher o seu apartamento e tudo, mas você sabe quem que vai ser o seu vizinho de baixo, ou de cima, ou do lado? Não dá pra escolher tudo, né?
e geralmente não vai ser do jeito que você imagina. Tomara que seja, mas nunca, a gente nunca não tem uma consciência tão enorme assim pra, sabe, escolher colapsar uma função de onda complexa do nível que rodeie todo o nosso instante de vida, né? Tudo, todo detalhe. Não tem como. Geralmente a gente escolhe, a gente colapsa uma função de onda desse tamanho e o resto é consequência, né? E nós temos que lidar com isso de forma, é, vamos lá, descontraída, de solta, né? Lembra de deixa rolar, deixa ser, sem preconceito. Então, a realidade pode estar aqui, resumindo, para acabar o vídeo. A realidade nossa está aqui. Ai, tô com fome, preciso de comida. Mas não, solta isso. Pensa, não, já tenho comida, já tá chegando. Ou mais do que isso, muito mais. Comida, pô, imagina, a gente, pô, ser humano complexo e incrível do jeito que nós somos, ficar se limitando à comida. É aí que tá. Solta, né? Pensa no mais, pensa assim. No meu caso, eu penso uma mulher para constituir família, né? Mas também solta isso. E o próximo passo, sabe? Porque a princípio, pra ser sincero, eu me preocupava com o clichê que o professor Hélio Couto comenta que todo mundo busca na vida, que é a casa e o carro, né? E aí eu, ao passar do tempo, percebi que assim a vida ela pode ser muito e ela é muito mais do que isso quando você tem uma família, porque a família é para sempre, né? O carro, a casa, ele envelhece, às vezes você cansa e tal. A família também envelhece e você cansa, mas é para sempre mesmo assim, né? E é uma coisa muito mais significativa, né? Que modifica o ser humano muito mais. Mas além da família, tem também, por exemplo, o legado do ser humano, né? Tem o que você faz além de cuidar da sua família e de amar a sua família. No caso, a família, a humanidade, né? O tempo em que vivemos, né? E compartilhamos com todas as pessoas. Isso é família também. Enfim, então, beleza, cuida da família e tal, mas solta. Que mais? Próximo passo, né? Solta, então, entendeu? Acho que esse curso aqui do professor Helio Couto, Caminho das Palestras, né? Tô falando. Ele é magnífico, ele traz muita consciência crítica em relação à realidade da nossa sociedade atual, não só brasileira como mundial, mas às vezes nós esperamos, né, que ele traga alguma chave prática para que nós possamos realmente mudar nossa vida para melhor. Mas eu percebo cada vez mais que é aquela coisa que ele comenta do tal, né? Da ação pela não ação. Ou seja, nós buscamos, nós esperamos, temos expectativa que ele nos dê algo prático para fisicamente fazer, mas a questão é só mental, é só conhecimento, é só entendimento. E quando isso acaba chegando pra gente de forma que nós podemos digerir de fato, as coisas mudam naturalmente, automaticamente, sem esforço físico. É incrível. Então, essa questão do colapso da função de onda, eu sei, gente. Por mais que eu sinto vocês aí, minha audiência, como um grupo que já estuda o conteúdo do professor, às vezes ainda nós ficamos duvidando. Pô, mas será que é isso mesmo? Será que eu consigo criar a minha realidade? Consigo colapsar a função de onda? Sim. Mas como que eu posso te provar que eu colapso a minha função de onda? Bom, eu tô aqui, né, fazendo esse trabalho. E é grão por grão, entendeu? Agora pode não parecer, mas depois de um tempo, rola, a coisa vem à tona. Daí você percebe, nossa, como mudou a realidade, né? Que assim, além de nós queremos algo prático no mundo físico, por que que nós queremos algo prático? Porque nós geralmente queremos ver para crer, não é isso? E aí queremos ver quando? Agora. Então,
Nós queremos usar o prático assim, né? Tipo, como se fosse uma magia. Vai, professor, me mostra como eu posso fazer a magia. Mas na verdade não tem magia nenhuma, é só entender, né? Como a realidade funciona. E aí entrar em fluxo com a realidade, que é o tempo todo amor, o tempo todo aceitação da realidade em si, né? E aí por isso que o professor vai sugerir tanto, né, que nós estudemos, nós trabalhemos e nós ajudemos uns aos outros. Porque enquanto eu tô aqui nesse nível de consciência, tem gente que não tá. Inclusive, como eu falei no primeiro vídeo dessa playlist que eu tô fazendo, é esse o meu intuito. Eu considero que eu tenho um entendimento bom até, mas nem por isso eu parei de estudar, continuo. E eu, por causa que eu tenho esse entendimento, eu posso talvez agregar com vocês aí que também assistem o professor, mas às vezes não tem tanto entendimento. Ou não busca tanto, né? Por preguiça e etc. Às vezes assistindo meu vídeo aqui é mais cômodo do que lendo um livro, né? O livro. É, mas eu não vou ser hipócrita, tá? Esse livro aqui, Mentes Informadas, eu li meio que assim, nas coxas. Que é bastante coisa, né? 459 páginas. E por mais que, por exemplo, alguém que esteja assistindo esse vídeo e que não faça parte do grupo de alunos do professor, pode pensar assim: nossa, esse livro interessa que explique, por exemplo, o efeito Zenão quântico, mas fala tão pouco de fórmulas físicas, sendo que é algo plenamente físico. É porque geralmente o conteúdo desse curso aqui, desse livro, não é meramente física quântica. Ele vai tratar, na verdade, mais da ressonância harmônica, que é uma ferramenta espiritual que só foi possível por causa das descobertas, né, da realidade, por meio de experiências em laboratórios dos cientistas modernos. Então ele vai trazer algumas, né, só uma amostra, mas o conteúdo não é focado nisso. Então é bastante coisa. Não quer dizer que eu não li o livro, eu li, mas eu quero ler mais vezes, até porque geralmente um conteúdo ele tem níveis, né, de entendimento. Você, a primeira vez assiste o curso do professor, você entende uma coisa, daí a segunda vez você assiste outra, aí vai entendendo cada vez mais. Enfim, eu pensei que eu ia ser bem curto e grosso nesse vídeo, só que eu falei bastante, eu me soltei aqui, mesmo, me soltei. Porque realmente eu tô entusiasmado, sabe? Quando nós estudamos o conteúdo do professor e percebemos que é muito gostoso aprender, é muito gostoso entender como as coisas realmente funcionam, né? E é muito triste também saber que tem gente que sabe e que não compartilha, né? Então, voltando lá no ponto que eu toquei a princípio no vídeo, é que, poxa vida, tá complicada a situação do ser humano, não tá, gente? Então, vamos nos esforçar aí pra melhorar. Tá na nossa mão. Não dá pra não aceitar a responsabilidade. Nossa responsabilidade é pelo menos tentar melhorar a nossa vida. Se a gente conseguir, a gente vai tentando a melhorar do outro. Beleza? Obrigado pela sua presença aqui. Até o próximo.